Olá, eu sou a Áurea Paz e hoje você está no Momento Negócio. O assunto que eu trouxe hoje para inaugurar o nosso podcast, ele é muito interessante, é a força da marca pessoal. E ele é importante para todas as pessoas que queiram se posicionar no mercado digital. A marca pessoal, assim como a sua imagem profissional, ela precisa ser suficiente para que você transmita o seu profissionalismo e aquilo que você entende de valores. Mas eu não vou falar sozinha. Hoje eu vou trazer para vocês a consultora de imagens, Amanda Paz, que, para quem não sabe, é a minha filha e a minha consultora de imagem, que me ajudou a chegar até aqui no meu posicionamento digital. Seja bem-vinda, Amanda, e fale um pouco sobre você. Obrigada. Bom, eu sou filha da Áurea, como ela falou. Hoje eu sou consultora de imagem, porém eu sou formada em jornalismo também, sou atriz, bailarina, e trouxe essa parte, né, da arte comigo e da comunicação também para construir uma comunicação 360, porque eu acho muito importante a questão da coerência mesmo, da gente ter uma imagem coerente com a nossa comunicação, com a maneira que a gente fala. Então, hoje eu sou isso tudo aí, resumindo, na consultoria de imagem. A profissão contábil, ela está se transformando, né? Então, ela está entrando muito na parte também digital. Então, eu queria que você me falasse ou explicasse a diferença entre identidade visual e marca pessoal. São diferentes, são duas coisas diferentes, né? Sim, é um pouco... as pessoas confundem, né, hoje, mas a identidade visual é aquilo que a gente faz para a internet, né, aquela que a gente tem uma cor para identidade, uma fonte, é feita geralmente por um designer, um designer gráfico, e a marca pessoal é outra coisa completamente diferente. Hoje a marca pessoal é a nossa imagem, é a imagem que a gente constrói. Então, cada pessoa tem a sua própria marca. A marca é o que fica, né? É o que a forma que as pessoas lembram da gente. Então, se tratando de uma mulher, né? Um batom vermelho, um brinco diferente, um salto que tenha um modelo específico. E então, a repetição daquilo é o que vai marcar as pessoas e é a nossa marca pessoal. É como a gente vai ser lembrada no mundo, né? Quais erros que você vê os profissionais cometendo na hora de criar sua marca pessoal? Então, eu entendo que não existe erro, né? A gente não pode pegar e pontuar que seja errado. Porém, uma coisa que eu vejo muito são pessoas copiando outras pessoas, né? Então, ao invés da gente entender a nossa própria essência e construir a nossa marca dentro da nossa personalidade, a gente acaba olhando uma pessoa, copiando ali a maneira dela se vestir, a maneira dela escrever na internet, ou até mesmo dela falar. Aquilo não fica fiel ao que a gente acaba virando um personagem. E isso é muito ruim até quando... Porque eu falo que ninguém sustenta um personagem, né? A não ser que... Aliás, na verdade não. A não ser... nem eu, que sou atriz, sustento um personagem. Então, a gente vai ter o personagem ali durante o tempo em que a gente tá caminhando no espetáculo. Porém, vai chegar um momento em que você não vai sustentar mais aquele personagem porque vai acabar. Eu tenho uma história, inclusive, super interessante de quando eu atuava, que eu fazia o Simba do Rei Leão, e era um menino. Então, durante todo aquele tempo, eu não fazia minha unha, porque eu me sentia muito feminina quando eu fazia a unha, e eu tinha que ser um menino. E chegou no final do espetáculo, eu já sentava diferente, eu já tinha ações diferentes. Eu perdi até um pouco da feminilidade naquela época, porque eu estava dentro do meu personagem. A partir do momento em que acabou o espetáculo, aí eu já era Amanda de novo. Então, eu posso dizer que ninguém sustenta um personagem a vida inteira. E o que vai acabar acontecendo é isso. Em algum momento, você vai copiar uma pessoa, mas vai chegar um tempo em que você não vai mais conseguir sustentar aquilo. E o público percebe, né? O público percebe. Eu acho que deve ser a mesma coisa quando um contador, ele se forma e ele tenta transmitir
um conhecimento que ele não tem ainda, que só vem ao longo da maturidade, né? Então, eu acho que a construção dessa marca tem um pouco a ver com a construção do próprio profissional. Uhum. Hoje, a primeira impressão, ela muitas vezes é online, hoje mais do que nunca, né? Antigamente, a gente tinha currículo vitae, hoje a gente não tem mais. Como a consultoria de imagem, ela auxilia para esse profissional nessa percepção que o público tem dele? Então, na consultoria de imagem, a gente fala uma frase que é: não basta você ser um bom profissional, você precisa parecer ser também. Por quê? Aí eu vou trazer uma outra história de quando eu dançava, que a gente fazia muitas audições, né? E a audição, ela iniciava antes da gente começar a dançar. Eu fui fazer uma audição uma vez, inclusive do Rei Leão também, em Londres. E quando a gente entrou na sala, colocaram todo mundo na sala em pé. Vira de lado, agora de costas, agora do outro lado. Você sai, tchau, você não tem o perfil, você não tem o perfil. Então, assim, se eu não tenho o perfil, se a pessoa olha pra mim e ela acha que eu não sou capaz, né, de exercer aquilo, ela não vai me contratar. Se ela não se identifica comigo ou se eu não pareço competente naquela área pra ela, isso eu acredito que a gente vai entrar nesse assunto também, então não vamos estender agora. Mas se eu não pareço competente para aquilo, ela não vai me contratar. Então, a imagem, ela é, sim, muito importante. A gente julga, sim, o livro pela capa. Quem fala que compra livro e não olha a capa, né, é mentira. Ou então, quem vai ao mercado e pega uma lata, se ela estiver amassada, você não vai levar a lata. Você vai trocar, mesmo que esteja na validade. Então, a imagem, ela é tudo. Ela é importante nesse início. Interessante. E você consegue ver sinais de que a imagem do profissional, aquilo que ele transmite, está desalinhado com os objetivos dele? Inicialmente, a gente não consegue ver isso. Mas, a partir do momento em que você conversa com ele ou que você convive com ele, vai chegar um momento em que você vai perceber isso, sim. Dá para perceber. Falando sobre fotos profissionais, né? Hoje em dia, quase todo mundo tem fotos profissionais no Instagram, no LinkedIn e tudo mais. Você acha importante todos os profissionais que desejam esse posicionamento digital contratarem, fazer... Não precisa nem contratar um profissional, né, um fotógrafo, mas ter fotos mais profissionais ou determinadas categorias, isso é mais importante? O direito, por exemplo, o advogado... Bom, eu como fotógrafa também, eu digo que é importante contratar um fotógrafo profissional, sim. Não dá pra gente tentar fazer... Se a gente quer tentar fazer uma foto em casa, não vai ficar tão eficaz, tão legal, quanto você contratar um profissional que tem ali a qualidade da foto. Porque é importante a qualidade da foto. Quando você coloca uma foto na internet, automaticamente a qualidade já cai. Quando você vai fazer uma arte com aquela foto, automaticamente a qualidade também cai. Então, se você já tem uma foto que tem uma qualidade ruim e você vai ampliar essa foto, por exemplo, você é um palestrante e precisa de uma foto, você vai colocar numa arte, você precisa que a foto esteja numa qualidade melhor, né? Sem contar que o fotógrafo também vai ter aquela visão que você em casa sozinho não vai ter. Quem é que deve... Então, eu acredito que qualquer pessoa que vai investir no digital precisa, assim, de fotos legais, fotos de qualidade, fotos que te representem, tá? Não tô dizendo daquela foto engessada, que vai colocar o blazer, porque tem que ter blazer. Eu tinha que falar do blazer, né? Gente, blazer não é obrigatório, tá? Por favor. Muita gente chega pra mim e fala: eu quero tirar foto, aquela foto com blazer preto. Não, primeiro pra começar que preto não é bom pra todo mundo. O preto, ele traz muita seriedade, então eu mesmo, que sou uma pessoa mais extrovertida, toda vez que eu tô de preto eu me sinto um pouco mais séria, eu olho no espelho e falo: não sou eu, né, dentro dessa roupa aqui. Então eu sempre tenho que trazer um ponto de cor, por exemplo, pra aquele look, pra conseguir me sentir representada. Inclusive, ontem eu atendi uma cliente na loja que ela falou exatamente isso pra mim. Eu acho muito legal quando a pessoa consegue
entender isso, que você precisa se vestir da sua personalidade. Ela ia dar uma palestra hoje, eu perguntei o tema da palestra, ela falou que ia falar sobre maternidade com uma pediatra, só que ela é muito extrovertida e que ela não queria se engessar num look. Ela queria um look, um conjunto de terninho, só que ela queria um conjunto de terninho diferente. Ela não queria aquela coisa engessada que todo mundo usa. E aí acabou que no final a gente trouxe um tom terroso para ela, um marrom, porque ela tava falando de maternidade, né? Então o tom terroso ele traz esse aconchego. Só que a gente jogou um ponto de cor de uma peça fluorescente, né? Uma peça mais viva, porque representa ela. Todas as roupas que ela colocou, muito neutras, ela falou, não sou eu, tá muito sério, tá muito, né? Ela queria algo mais vivo, mais alegre. Mais a cara dela mesmo. Então, eu concordo sim que todo profissional que vá investir na internet precisa ter fotos legais para poder usar, porém, eu não concordo que você precisa fazer fotos iguais a todo mundo. Eu acho que a foto ela tem que estar ali dentro da sua essência, e eu trabalho com isso, inclusive. Eu trabalho entendendo o estilo da pessoa, entendendo a personalidade da pessoa, até o temperamento. Eu faço o teste do temperamento de cada pessoa para eu poder inserir ali looks que vão representar essa pessoa na hora dela ser fotografada. E que também a pessoa que tá olhando ela, né, de fora, vai olhar e vai entender, vai conseguir ter uma leitura dela ali. Uma vez eu fiz um atendimento para foto que era de uma terapeuta holística. E aí a gente conversando, eu falei, olha, a única cor aqui que eu não acho interessante você usar é o preto, né? Porque a gente tá falando de espiritualidade, a gente tá falando de algo bem leve. Aí a gente conversando, ela falou assim, nossa, Amanda, agora o que você tá falando fez todo sentido pra mim. É por isso que os meus vídeos do YouTube, ela tem um canal no YouTube, os meus vídeos do YouTube em que eu estou de preto tem menos visualização. Aí eu falei, sim, porque a pessoa ela vai passar ali, ela não vai ler do que você tá falando, não vai ler, né, não vai pegar e ler a legenda, só que ela vai ver a sua primeira imagem de preto. Então talvez ela não vá associar ao que você tá falando. Ela vai achar que você tá falando de qualquer outra coisa, menos de espiritualidade. Então, pra ela não vai interessar. Ela vai passar adiante do seu vídeo. Então, isso é muito interessante, assim, você trazer as cores que representam o que você tá falando, o que comunica, né, ali a tua personalidade. Se você é uma advogada, que você trabalha indo pra tribunal, é importante não estar com decote, não estar com roupa muito colada, porque isso tudo vai influenciar. Quais os primeiros passos para quem está começando do zero, que deseja ter uma marca pessoal forte? Tá, eu tenho 3 pilares que eu falo em todas as minhas palestras, que é o propósito, a coerência e também a autenticidade, né? Então, começando pelo propósito. Por que eu faço o que eu tô fazendo? Isso aí eu sei que você tem uma história, porque eu já assisti muita aula dela, porque, né, a pessoa que tem empresa e é filha de contador, a gente vai na aula, ela não me ensina em casa, eu tenho que ir na aula dela para aprender. E aí, eu sei que você tem uma história igual de clientes que querem abrir uma empresa a qualquer custo, mas não tem nem ideia do porquê, né? Então, assim, comece primeiro pelo porquê. Por que você faz o que você faz? Qual é o seu diferencial no mundo para que a sua empresa exista? Lembrando que a nossa marca pessoal é uma empresa também, né? Então, o propósito. Depois a gente vem para a coerência, que foi tudo que eu falei anteriormente. A gente não adianta eu sou uma consultora de imagem. E aí um erro que eu cometi no início foi achar que eu tinha que me vestir que nem todo mundo para ser reconhecida como uma consultora de imagem. E aí o que eu mais falava era, eu remo contra a maré. Eu sou uma consultora de imagem que eu remo contra a maré. Porque eu não vou te proibir de usar um look que você goste. Eu não vou fazer uma coloração pessoal em você para te limitar só uma cartela de cores. Eu vou te deixar livre para você usar o que você gosta, tá? Independente de estar na sua cartela ou não. E eu vou te ensinar a usar isso de uma maneira que vai te representar.
Sendo que no início eu achava que eu tinha que me vestir também igual a todas as consultoras de imagem. Inclusive, meu primeiro ensaio fotográfico, coitado, eu nunca usei nenhuma foto, porque eu não gostei da roupa em que eu usei, porque eu usei uma roupa padrão, né, na época de consultora de imagem. E precisa existir uma coerência, porque se eu falo, eu sou uma pessoa que eu falo baixinho, vou falar isso, sou de um estilo romântico, tenho o temperamento mais fleumático, né, que é uma pessoa tranquila, e aí eu vou pegar e vou colocar um look todo verde-lima com rosa pink, eu não vou ter uma coerência ali, né, eu vou chegar e as pessoas vão achar que eu sou super extrovertida por causa disso, mas aí eu vou pegar, eu começar a falar muito calminha, muito baixinho, e a pessoa vai falar assim, nossa, quem é essa pessoa? E ao contrário também, eu vou me vestir toda de preto, e aí eu vou chegar lá no lugar e vou começar a falar, ninguém tá esperando por isso, né? Então, precisa existir uma coerência entre a forma que você fala, a sua comunicação, quem é você, de onde você veio e a maneira que você se veste. E a gente não tá falando aqui de usar marca, roupa de marca, roupa cara, não. A gente tá falando de usar uma cor que seja coerente, de usar um caimento de uma roupa que seja coerente, né, com o que eu faço. E aí, a terceira é a autenticidade. A gente tem uma questão, assim, sobre a autenticidade, que as pessoas acham que ser autêntico é ser Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, ninguém vai me mudar. Isso não é muito bem uma autenticidade. Isso é uma pessoa que... Tem gente que fala até que é personalidade forte, né? Mas isso, na verdade, é uma pessoa que só pensa nela. Sendo que a gente precisa pensar que uma marca pessoal, ela precisa ter uma convivência, ela precisa ter relacionamento. E existe ali uma linha tênue entre o relacionamento e a autenticidade. Se eu sou uma pessoa de personalidade forte, ok, mas não dá pra eu sair sendo grossa com todo mundo e dando fora em todo mundo só porque eu sou autêntica. Não. Eu preciso ter a minha educação ali, porque isso se chama educação, né? Inclusive, a elegância, ela tá na educação e não na roupa cara que eu visto. Isso é algo que eu acredito, assim, fielmente. É uma marca minha também. E aí, a autenticidade, ela tá no o que eu faço, qual que é o meu diferencial. Mas não necessariamente em eu ser grossa com as pessoas, porque eu sou autêntica. Então, deu pra entender esse paralelo aí? Esses são os 3 pilares que eu considero importantes para você começar uma marca pessoal, para você começar a olhar para você e pensar, né, e se questionar o porquê que eu quero ter uma marca. Então, dá para perceber que se uma pessoa ela quer começar uma marca pessoal, ela não vai conseguir sozinha. Ela precisa de um profissional para olhar tudo isso que você olhou e que eu não fazia ideia de que era importante. Que você não fazia ideia de que eu tinha olhado para a tua marca pessoal. Pois é, a gente só vê o resultado final, olha e fala assim, nossa, que coisa linda, né? Mas a gente não sabe que teve um estudo profundo de tudo, né? De uma série de fatores para que aquela coisa chegasse ali nos finalmente. Podia ter colocado aqui uma foto do antes e do depois. Não, aí ia ficar feio. A Áurea antes da consultoria e a Áurea depois da consultoria. Depois a gente bota na edição. Mas, sim, você precisa de outros profissionais. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém constrói nada sozinho. É muito... muito... Parei porque eu lembrei da música, né? Do fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. E, assim, faz muito sentido. Porque eu não consigo... Eu, Amanda, quando eu me formei em consultoria de imagem, eu tive uma consultora de imagem para me ajudar. Porque eu não consigo fazer a minha consultoria sozinho. Eu tava conversando com uma cliente minha que é médica. E aí ela queria fazer um procedimento, né? Porque ela é dermatologista, na verdade. Ela ia fazer um procedimento, eu falei, mas você faz em você? Ela, não, a minha equipe. Eu não consigo fazer sozinha. Então, até para você exercer o que você faz, você precisa de outro profissional. Então, sim, eu aconselho você a buscar um designer gráfico, uma consultoria de imagem, e esses 2, eles podem trabalhar juntos. Eu trabalho muito junto com o designer, trabalho junto também com o fotógrafo,
mesmo sendo eu não exerço, né? Então, eu tenho uma fotógrafa parceira e a gente troca muito essas figurinhas, porque eu falo pra ela o estilo da cliente, ela fala o que ela percebeu da cliente pra mim, e a gente troca como que tem que ser o look, e aí eu falo pra ela, não, melhor essa cor e não essa, porque essa vai comunicar isso, e aí a gente vai trocando essas figurinhas mesmo. Então, são os profissionais, assim, iniciais que eu aconselharia. É como eu tenho o meu contador. E qual o papel das redes sociais nesse processo? Aí começam umas polêmicas, né? Então, tem gente que fala que você não pode ter um perfil profissional porque pessoas seguem pessoas e não empresas. Tem pessoas que no perfil profissional só faz postagens profissionais, o pessoal não entra. Tem gente que acha que o lado pessoal tem que aparecer também. Outras acham que o lado pessoal não pode se misturar. Enfim, qual o seu posicionamento? Eu acho, né, o meu posicionamento é que a gente pode sim, a gente deve postar vida pessoal. Claro que tudo tem um limite, né? Se eu sou professora de criança, por exemplo, eu não vou postar foto bebendo todo final de semana, né? Se eu trabalho até na sua área mesmo, eu acho importante. Eu saí você viajou com o seu marido, com a sua família, tomou um vinho, tomou um drink. Ok, legal. Agora você tá lá numa festa, bebendo e postando aquilo, já não é tão interessante. Então tem coisas, sim, que existem um limite, né? Que você vai postar e deve postar. As pessoas, elas se relacionam com pessoas, elas se identificam com pessoas. Quando eu entro no perfil de uma profissional, que seja uma fotógrafa, ou que seja uma consultora de imagem, ou uma contadora, eu vou procurar primeiro um rostinho ali, que eu quero saber com quem eu tô falando, com quem eu tô lidando ali, e até mesmo se eu me identifico. Eu faço minha sobrancelha com a mesma profissional há 10 anos, que é a Agatha. Mas até eu encontrar a Agatha, eu olhava, acho que você deve saber dessa história, eu olhava a sobrancelha de todas as profissionais que iam fazer a minha sobrancelha. Se ela tivesse com a sobrancelha fina, do jeito que eu não acho bonito, ou com formato que eu não acho bonito, eu não fazia. Eu falava, não, eu volto depois, tudo bem. Então, às vezes, até quando eu chegava em algum salão de shopping, e aí eu perguntava se tinha profissional pra fazer a sobrancelha, eu falava assim, mas tem como eu falar com ele? Tem como eu conversar com esse profissional? E aí eu olhava pra esse profissional pra entender. Não era a pessoa que fazia a própria sobrancelha, mas para entender o estilo dela e se eu me identificava com ela. Então, eu acho muito, muito importante você postar, assim, vida pessoal. Claro que uma vida pessoal profissionalmente, né? E o seu profissional também, lá, lembrando dos pilares, da tríade, que você não vai postar só você, né, pra não ser egocêntrico demais, e aí você não vai postar só feedback de cliente também, então tem que ter ali uma dosagem de um pouco de um pouco de outro, mas sempre colocando aí um pouquinho de cada coisa na sua rede social. Certo. Vamos falar um pouquinho de cor. Tem cores que representam mais o profissionalismo? Não tem cores que representam mais o profissionalismo. Tem cores que vão te identificar mais e outras que não. Como eu falei do preto, por exemplo. O preto, ele não é... Vou falar uma coisa agora que talvez ninguém saiba, mas o preto não é cor, né? As pessoas até se decepcionam quando eu falo isso. Mas o preto a gente aprende que é cor. Preto e branco não são cores. O branco é a soma, a ausência de cor, né? Muita luz. E o preto é a soma de todas as cores. Então, é ausência de luz. E aí, quando a gente pinta, né, na escola, a gente pega várias cores ali e aí a gente vai limpando o pincel. Aquela água, ela fica preta, porque você misturou todas as cores e aí aquilo ali ficou, deu o preto, né? Então, o preto, ele é uma cor séria, uma cor pesada. Dependendo do que você vai fazer ou do que você vai falar, talvez não seja interessante. Se você trabalha com criança, por exemplo. Agora, se você é uma advogada, se você precisa
de um pouco mais de postura, de um posicionamento forte. O preto é uma cor forte. A mesma coisa o branco, os tons mais claros. Se eu falo de uma forma mais leve, se eu falo de um conteúdo mais leve, se eu falo com pessoas mais acessíveis, se eu quero parecer mais acessível, o ideal é que eu use as cores mais claras, as cores mais suaves. Então, não existe cor certa ou cor errada. Existe o que eu quero comunicar. E a cor, ela comunica e muito. Como escolher, então, uma paleta de cores que tenha conexão com a sua marca pessoal? Primeira coisa que eu aconselho fazer é a coloração pessoal, porque a coloração, ela vai... Como é que eu posso falar? Eu tenho umas clientes que falam que a coloração é uma descoberta na sua vida, né? Muita gente acha que é só sentar ali, passar um tecido e eu vou falar pra você, essa aqui é a sua cartela, você vai usar isso, isso e isso. Mas a sua cartela de cores, ela vai dizer muito da sua personalidade, ela vai dizer muito do porquê que você gosta das cores que você gosta e do porquê que você não gosta das cores que você não gosta. Então, a menos que você tenha um uniforme, você não precisa usar as cores que você não gosta, né? Mas, às vezes, você precisa usar as cores que você não gosta também. E como que você vai fazer para usar as que você não gosta? Ou as que não te valorizam, né? Porque, às vezes, eu gosto muito de uma cor, mas ela não me valoriza, que o meu caso é o laranja. O laranja, ele não me valoriza porque é um tom muito quente e a minha cartela é fria. Só que eu amo laranja. E o laranja tem tudo a ver comigo, porque eu sou uma pessoa mais extrovertida. O laranja é criatividade, eu trabalho com criatividade todos os dias. Nos dias que eu acordo mais cansada, eu gosto de usar laranja e a cor ajuda, inclusive, para isso. Porque ele vai te dar uma força a mais, o laranja é calor, é vida. E eu aprendi na coloração que eu posso usar, sim, o laranja. Primeiro eu joguei tudo fora, né? Dei um monte de blazer que eu tinha colorido. Depois comprou tudo de novo. Aí depois eu descobri que eu poderia usar, que eu tinha como usar, né? E essa foi inclusive uma questão minha, porque quando eu fiz a minha coloração, eu não era consultora de imagem ainda. Foi uma questão quando eu me tornei consultora e que eu comecei com esse meu posicionamento de não, você não vai se limitar, você pode usar. Como que eu vou fazer para usar isso? Que foi algo que a minha professora de consultoria trouxe para mim, a Lídia, maravilhosa. E eu descobri que eu poderia usar. Aí eu comecei a pensar de que maneiras que eu poderia usar isso. Se eu soltar o meu cabelo, se eu pintar o meu cabelo da cor da minha cartela e usar ele solto, então eu posso usar qualquer cor na parte de baixo. Se eu colocar um acessório, eu gosto de acessório grande, se eu colocar um acessório maior que esteja me valorizando, eu posso usar qualquer outra cor. Se eu usar talvez no sapato, eu uso laranja muito no sapato, porque aí o sapato tá lá no pé, tá super longe do meu rosto. Então, essas coisas vão ajudar, né, pra gente usar a cor que a gente gosta. Então, a primeira coisa que eu aconselho, faz a coloração pessoal, porque aí você vai entender a sua cartela, vai entender por que você gosta de algumas cores, por que você não gosta, e fazendo comigo, você vai entender também o que cada tom significa, né? Porque a gente vai ter todas as cores em todas as cartelas, porém a gente não vai ter todos os tons em todas as cartelas. A gente tem o tom vivo, a gente tem o tom suave, o tom claro, o tom escuro. Então, na minha cartela tem o rosa escuro e vivo. Mas, talvez, na cartela de outono tem um rosa que seja quente e claro e suave. Então, a gente vai ter todas as cores. E aí, eu vou te explicar o que cada uma vai significar. E aí, dentro disso, você vai conseguir começar a definir uma cartela de cores para a sua identidade visual e para a sua marca pessoal, que é interessante que elas tenham harmonia, tá? Não necessariamente você precisa se vestir da cor da sua identidade visual todos os dias, mas é interessante que quando você for se vestir para fazer uma foto ou para alguma coisa que tenha a ver com a tua identidade visual, que você esteja coerente ali dentro do mesmo grupo de cores, né? De tons. E aí lá eu vou te falar, né? Eu vou te falar sobre o que cada cor significa. E daí você vai procurar um design gráfico para fazer aí a sua identidade visual e vai falar para ele as cores. Ótimo. Gente, coloração pessoal é vida, tá?
Eu não canso de contar a história do Pedro Henrique, que é o meu filho. Ele só usava preto, né, cores escuras, típico mesmo de adolescente, né, que acha que preto é vida, que o preto ele está em consonância com a sociedade e tudo mais. E um dia a Amanda fez a coloração pessoal dele e nós descobrimos que ele era verão. Verão claro. Verão claro. Quais são as cores dele? Rosinha, lilazinho, amarelinho, azul claro. Ele ficou chocado. Todo mundo, na verdade, né? Ficamos chocados. Ele mudou as roupas, nós começamos a dar de presente, né? Cores suaves e tal. Ele se transformou. Ele virou uma outra pessoa. Chegou até a se abrir mais para o mundo, né? Ele se sentia mais confiante usando aquelas cores. E olha que a gente está falando de cores pastéis, de rosinha, E a gente de tá falando lilás. de um homem, né? E não de uma mulher. Porque... E ele passou, ele é muito branquinho, né? Ele é completamente diferente de mim e da Amanda. Ele é bem branquinho, era loirinho quando ele era criança. E ele desabrochou, ele passou a gente começou a ver o Pedro, né? A gente não viu o Pedro, ficava escondido naquelas roupas escuras, né? E o legal da coloração pessoal é isso, porque sem você perceber, a cor que tá na sua cartela, quando você coloca ela, automaticamente ela vai te dar mais confiança. Porque você vai estar mais bonito, você vai estar... eu falo que é com um aspecto de saúde, né? Vai estar mais coradinho. Esses dias eu tava toda na minha cartela, só que eu passei um batom que não tava na cartela e eu tava sem o blush. Aí as pessoas olharam e falaram assim, nossa, você tá com uma olheira? O que que houve? E aí eu falei assim, caramba, é que eu não passei o blush que me valoriza aqui e coloquei um batom diferente. Então, isso vai influenciar automaticamente. As pessoas vão falar que você tá mais bonita ou mais bonito. E automaticamente você vai se olhar no espelho e vai se sentir confiante. Porque você vai falar assim, caramba, eu tô muito bonita com essa roupa, né? E você não vai saber por quê. Mas é porque ela tá na sua cartela. Muito se fala em posicionamento. Por que ele é tão importante? Bom, o posicionamento, ele é importantíssimo porque é com quem você fala, né? Eu falo que se nem Deus agradou todo mundo, quem somos nós? Então, eu não posso um dia tá falando de uma coisa, vamos colocar aí, vai. Eu não posso um dia tá falando de esquerda e outro dia tá falando de direita. Justo isso, já vai dar polêmica. Não vou entrar em detalhes, mas eu não posso simplesmente nesse dia... Aqui, eu tá falando que eu gosto de amarelo, eu gosto muito de amarelo, e você tem que comprar uma blusa amarela porque eu gosto de amarelo, e aí no dia seguinte eu falar que eu odeio amarelo. E a pessoa vai olhar pra mim e vai falar, nossa, não tem coerência, né? Porque ela me fez comprar uma blusa amarela ontem, porque ela me influenciou nessa blusa, falou que acha lindo, e aí hoje ela tá falando que eu odeio amarelo, e o que eu faço com a minha blusa amarela que eu comprei? Tá? Então, é com quem você fala... E até você não se posicionar em algumas questões, é se posicionar. Porque se não tem nada a ver comigo, com o que eu falo de moda, eu falo de roupa, eu falo de looks, e aí eu vou falar do nada um assunto aleatório, né? Tudo bem, eu posso falar de alguma coisa que tenha a ver ali, ou alguma coisa que seja o meu hobby, né? Mas eu não vou entrar e falar que... vamos falar aí de uma cerveja, eu tô falando ali de look e de roupa, aí eu vou falar de uma cerveja que eu comprei e não faz muito sentido, né, pro que eu tô falando ali. Se eu falar, gente, olha, hoje eu vou dar uma dica pra vocês, porque eu gosto muito disso e eu fiz e ficou legal, ok, mas esse não vai ser o meu conteúdo do dia a dia, e o seu conteúdo é o seu posicionamento. Então, o posicionamento é a maneira como as pessoas vão te ver, é com quem você vai falar e são as pessoas que vão se identificar com você. Que não vai ser todo mundo e você não precisa se preocupar com isso. Porque nem todo mundo precisa gostar de você. As pessoas com quem você fala precisam gostar de você e precisam se identificar com você. Deu pra entender porque o posicionamento Deu pra entender, sim. Isso, inclusive, é um dos pontos que eu discuto num dos vídeos que também já está disponível aí no YouTube. Eu vou deixar a descrição, o link e a descrição desses vídeos aqui embaixo para vocês seguirem. Eu falo muito sobre isso, e principalmente em termos de conteúdo, né? Para aqueles contadores que desejam iniciar a sua carreira digital utilizando as redes sociais.
E eu acho que você poderia falar um pouco sobre posicionamento também, porque você tem isso com seus alunos, inclusive. Sim, eu tenho muitos alunos que me seguem em função do meu posicionamento, em função de concordarem, né, com aquilo que eu coloco, que eu falo e que eu vivo. Porque também é aquilo que você falou, né? Ninguém sustenta um personagem. Aquilo que eu falo em sala de aula é aquilo que eu vivencio no meu dia a dia, é aquilo que eu realmente faço e gosto de fazer, porque isso também faz uma diferença muito grande. Isso é muito importante, é a coerência, né? Não dá pra eu falar uma coisa e eu viver outra coisa. Eu falo Que eu não posso sonegar e vou lá e sonego na minha declaração de imposto de renda. Exatamente. Mas eu falei que você poderia falar que você vive isso por conta do estilo de professora que você é. Porque é aquela professora que não dá pontinho extra. Mas tem alunos que amam por conta disso e tem alunos que a odeiam pelo mesmo motivo, exatamente pelo mesmo motivo. Com certeza, você está absolutamente correta. Eu tenho alunos que me procuram em todas as unidades para ter aula comigo e eu tenho aqueles que fogem de mim, né? Que trocam a unidade só porque sou eu a professora. E isso é um posicionamento. Inclusive, quando você foi questionada de não dar um ponto pro aluno, você seguiu firme na decisão de que você não ia dar aquele ponto. Porque é o posicionamento, não é aquilo de... eu falo que eu não dou ponto, mas vou dar um pontinho aqui pra ele. Quais são os maiores mitos sobre posicionamento digital que você gostaria de desconstruir? Você tem que influenciar naquilo que você faz, né? Eu mesma hoje comprei um look da loja que eu trabalho pra poder usar no evento que eu vou amanhã. Porque eu, Amanda, entendo que se eu vendo aquilo, eu preciso mostrar para as minhas clientes que eu uso aquilo também. E eu tenho que usar aquilo. Então, o que eu falo na internet precisa ser coerente. Foi exatamente o que a gente falou antes. O que eu falo na internet precisa ser coerente com o meu dia a dia, com a minha vida, né? Não dá pra eu simplesmente postar alguma coisa e vivenciar outra coisa. Vamos lá. Então, nós já estamos indo já para o final e eu gostaria que você desse um conselho, um único conselho, para a pessoa que quer se destacar no mercado digital através da sua imagem e marca pessoal. O meu único conselho, né? Porque só me deram uma opção, seria olhe para dentro de você, se conheça antes de você começar a construir a sua marca pessoal. Porque às vezes a pessoa nem se conhece, nem sabe, nem tem um propósito, nem sabe por que ela quer aquilo e ela só quer aquilo. Então olha primeiro para dentro de você, entende quem você o que você gosta, como que é a sua personalidade, como que é a sua comunicação, você fala mais alto, mais baixo, a sua comunicação verbal e não verbal, tá? Porque é importante a sua postura. Eu tenho uma postura mais ereta ou eu tenho uma postura mais assim. Geralmente a pessoa que tem uma postura mais assim é uma pessoa que fala um pouco mais baixo, que é mais tímida. Geralmente a pessoa que tem a postura mais assim é a pessoa que é autoconfiante, que é aquela pessoa que fala mais. Então, olha primeiro pra você, entenda quem você é e só depois comece a construir a sua marca pessoal. Amanda, deixa aqui pra gente o seu Instagram. Bom, meu Instagram é Paes Amanda, Paes Amanda, tudo junto, da maneira que se escreve, Paes e não País, né? Igual da Aurepaz. E é isso. Tá. Bom, chegamos ao fim, então, desse episódio. Falamos sobre um assunto bastante importante. A Amanda me ajudou aqui a tentar entender. Nós temos que perceber que essa área digital ela está crescendo muito e está crescendo em todas as profissões. Então, o contador, que é a minha especialização, ele pode se beneficiar dessas informações, mas qualquer outro profissional, né, que queira também iniciar nesse mundo digital, e sim, ele é para todo mundo. Vejam, eu sou uma pessoa que eu tenho que falar, né? Eu tenho 40 anos de profissão, então eu comecei na época que até a calculadora era difícil de você adquirir, né? Então era tudo no papel e tudo na caneta.
tudo no lápis e na borracha para apagar os erros e tudo mais. E eu tô aqui, né? Eu tô aqui me desconstruir, me construir novamente. E assim, qualquer pessoa hoje, se quiser, né, ela pode sim, ela pode crescer profissionalmente nessa área, né, na parte digital. E é importante, né, que ela traga bons profissionais para atuar com ela, né? Porque sozinha ela não vai conseguir realmente. Então, agradeço muito aqui a Amanda por esse bate-papo colorido, né? Porque ela é das cores. E se você se interessa por esse assunto, eu vou deixar então o link dos vídeos, né? Onde eu venho falando sobre marca pessoal, sobre posicionamento, sobre como você inicia, né, nessa área digital dentro da contabilidade. Vai ficar tudo aqui na descrição do vídeo. E eu aguardo vocês no próximo episódio. Um beijo e fiquem com Deus. Foi um prazer compartilhar este momento com você. Que esse conteúdo seja um aliado nas suas decisões daqui para frente, conectando números, ideias e resultados. Aqui você aprende, aplica e transforma. Te espero no próximo episódio do Momento Negócio.